Olá! Em continuação à leitura dos tópicos de recomendação para o restante ministério, após a leitura de cada tópico, se eu achar que devo fazer alguma questão ao Ministério da Cúpula do Brás, eu vou fazer. Se achar que devo dar a minha opinião, também o irei fazer. Mas, no entanto, eu queria aqui propor aos meus inscritos, a todos aqueles que têm vindo a fazer comentários extraordinários, têm vindo a dar as suas opiniões, eu queria lançar aqui um desafio a todos aqueles que veem os meus vídeos e que não têm qualquer problema em escrever os seus comentários, porque eu sei perfeitamente que no meu canal tem uma boa parte, uma boa percentagem de inscritos que ainda são da congregação. Mas isso não tem qualquer problema, da minha parte não tem. Até fico muito agradecida pela vossa participação e também por confirmarem muitas das coisas que aqui são ditas, que são divulgadas e que muitos de vós vêm a confirmar tudo aquilo que aqui é dado a conhecer. Mas para que a Cúpula do Brás possa ter também uma ajuda na formação de novos tópicos, ou de como interagir, ou poder melhorar toda esta situação, eu lanço aqui este desafio. Escrevam nos comentários e eu depois irei ler num dos vídeos e irei dar a conhecer publicamente aqui no meu canal, dando voz a esses comentários, a essas opiniões, a essas ideias, para que a Cúpula do Brás possa ver que, sendo mais que 5 cabeças ou 10 cabeças a pensar, é melhor serem 2 milhões do que ser só 10 cabeças. Estão-me a entender? Porque gerir só no Brasil 2 milhões de crentes não é fácil, não é tarefa fácil. Não vamos estar aqui a dizer que é fácil. Mas também os senhores não querem ajuda de ninguém. Não é verdade? São teimosos. São daqueles que, quando marram mesmo. Não vale a pena. E acho que está na altura, porque a vossa idade também não está a permitir que as ideias surjam assim com mais clareza. Eu sei que vocês têm uma boa equipa de advogados, uma boa equipa de gestores, têm tudo e mais alguma coisa. É verdade. Mas sabem que a voz do povo é a voz de Deus. Tá? Fica aqui lançado o desafio. E depois, então, eu irei aqui relatar os vossos comentários. Então vamos dar início. Faltam só 5 tópicos de recomendação. 12º. Pedidos e atendimentos de necessidades. Não se deve publicar pedidos de auxílio ou atendimentos, bem como contas correntes e PIX com solicitação de depósitos. Os diáconos e as irmãs da Obra da Piedade não devem realizar atendimentos solicitados nas redes sociais. É necessário fazer a visita e se deixar guiar por Deus. Guiar por Deus, eu acho que já se deixavam guiar, não é? Embora que muita coisa tenha vindo a falhar e que está a falhar, eu acho que é sempre bom fazerem a visita. Isto das redes sociais não concordo muito, e digo porquê. Aqui em Portugal eu conheço um grupo de pessoas que fazem bem ao próximo, dando ajuda, portanto, de bens essenciais, de pagar aluguer, levar roupas, calçado, portanto, diversos assuntos, pagar água, luz. E surgem nesse grupo, e é no Facebook, surgem muitos pedidos de ajuda. E essas pessoas não têm aquela guia de Deus, mas têm um segundo sentido, ou um sétimo sentido, não é? Que as mulheres têm, e que vão verificar, vão analisar e vão ver se corresponde com o pedido, com tudo aquilo que possam vir a dizer. E isto, as redes sociais, por vezes também é bom,
Claro que tudo tem regra, concordo, claro que tudo tem regra, mas aqui esta parte do deixar-se guiar por Deus, isso vai-me desculpar, senhor ancião presidente, mas isso quer dizer que já não tem vindo a falhar, não se deixam guiar por Deus, é isso? Bem, vamos lá ao 13º. Instrução ministerial sobre irmãos e irmãs recém-batizados, portadores de costumes do mundo moderno, assumirem cargos ou ministérios na Igreja. Temos recebido solicitação de orientação sobre irmãos e irmãs recém-batizados, portadores de barba crescida, cavanhaque, piercings, tatuagens visíveis e outros costumes diferentes daqueles usualmente praticados pelo povo de Deus. Casos assim devem ser tratados com muita cautela. Temos diversos tópicos que trataram tal assunto anteriormente. Pois bem, quanto às barbas, vão-me desculpar, é que aqui em Portugal há irmãos de ministério, isto é, músicos, que usam barba. E olha que são bastantes. E não é por isso que deixam de exercer um ministério. E são músicos que são, já na barriga das mães, frequentavam a congregação. E continuam com o ministério. Vão-me desculpar, ou que este tópico então é só para o Brasil. Para o resto da Europa ou para Portugal não vai fazer, portanto, não vai fazer jus àquilo que está escrito em relação à barba. Em relação à barba. E agora, também as pessoas, quando aceitam a congregação, como é costume, é Deus que faz a obra. E é claro que não vão dar logo de início ministério, seja quem for, não é? Tem que se ver como é que vai ser o testemunho, como vai ser o caminhar, só ao fim de alguns anos, não é? Que vão ver como é que está, como é que não está, se realmente Deus fez obra, não é? Porque há muitos que se batizam até mesmo para que ter algum benefício na congregação a nível monetário, que a obra da piedade ajuda, como também há irmãos de ministério que ficam viúvos e casam com alguém que não é crente, e essa pessoa tem que se batizar para que esse irmão de ministério continue a exercer o ministério. Eu digo isto do ministério porque, como isto é para o ministério, não é para a Irmandade, é para o ministério, eu estou a dizer porque conheço casos que isso aconteceu. Portanto, sei perfeitamente. E quem me estiver a ouvir sabe que aquilo que eu estou a dizer é a verdade. Quanto ao resto, portanto, são regras, tudo bem, mas se for uma alma boa que dê para a obra da piedade, para diácono, é o problema da tatuagem, acho que também pode-se ultrapassar isso. O piercing, com certeza que depois, com o passar do tempo, a pessoa tira, não é? Não se vai dar logo de imediato, batizou hoje e amanhã já vai ter ministério, não é? Isso tudo tem a sua lógica. 14º, de PAC, acolhimento e cuidados com pessoas com deficiência e ou transtornos, reunião de conscientização. Pois bem, isto é o seguinte: é nosso dever nos cultos ou reuniões acolher com amor e paciência todas as pessoas com deficiências, assim como seus acompanhantes. Essa responsabilidade está em todos nós, seja do Ministério, colaboradores, voluntários ou a Irmandade. Essas pessoas poderão ter atitudes e reações diferentes durante os santos serviços e não podemos confundir alguma alteração no comportamento delas como se fossem manifestações espirituais estranhas. É importante orientar nossos irmãos e irmãs que as recepcionam ou atuam diretamente com elas, auxiliares das portarias, auxiliares de jovens e menores, colaboradores dos quartos de troca de roupa para batismo, irmãos da obra da piedade e etc. Os cuidados devidos ou como agir quando houver algum descontrole emocional por parte de alguma pessoa com deficiência. Muito bem, este tópico de chamada de atenção para as pessoas com ministério,
para que não confundam problemas originários pelas patologias que possam ter, como por exemplo como a epilepsia, em que ainda havia pessoas que, quando tinham esses ataques, diziam que era mal espiritual, e não é. Acho muito bem que acha esta chamada atenção, mas então eu aqui quero sugerir uma coisa aos senhores da cúpula do Brás. Por que razão é que os senhores não dão uma formação, principalmente para as irmãs da Obra da Piedade, que são elas que estão ali atentas a tudo o que se passa dentro do serviço religioso, no culto, e também até aos diáconos, desculpa, terem cursos de formação e os auxiliares de grupo, todo aquele staff que está envolvido na coordenação de que tudo corra pelo melhor, então façam o seguinte, deem uma formação de primeiros socorros, de o que é realmente problema originário de saúde, desta deficiência, ou até mesmo quando há os ataques epiléticos, quando as pessoas estão a desmaiar por causa de muito calor, porque têm problemas de irrigação sanguínea. Compreende? Há muita coisa. Porque por vezes há quem desmaia porque o oxigênio não consegue chegar até ao cérebro, nomeadamente às pessoas de mais idade. Então há que saber discernir o que é espiritual e o que é saúde física. Aqui acho muito bem este tópico, bem lembrado, mas também não é só escrever. Há que ter atitude. Há que ter atitude. Há que ter atitude e sensibilizar a muitos do Ministério de que não devem interpretar esses sinais como mal espiritual, porque depois vai causar mal-estar à pessoa que está a passar por essa situação menos agradável de saúde e até mesmo podem colocar a saúde da pessoa em risco. Isto é um assunto sério, muito sério, e que acontece. E se por vezes não há quem tenha um bocado de sensibilidade para o assunto, as coisas podem correr muito mal e para o lado da congregação, quando as coisas são realizadas e acontecem dentro da igreja. 15º. Reunião Geral Anual de Ensinamentos e apresentação em oração a Deus para confirmação de novos anciães e diáconos. Artigo 41 e 23.1 do Estatuto. Doravante, a reunião geral anual de ensinamentos prevista no artigo 41 do Estatuto passará a ocorrer legalmente de forma online, conforme artigo 48-A do Código Civil, e será também transmitida para todo o Ministério do Brasil, em locais previamente determinados. Todos os integrantes do Ministério serão convocados por comunicado digital personalizado, publicados antecipadamente em nosso site, na área restrita aos referidos irmãos, a tempo de conhecerem as datas e horários das reuniões, bem como o local de participação presencial para cada regional ministerial, onde se reunirão e receberão os mesmos ensinamentos expostos na Congregação do Brás, em São Paulo, suprindo a necessidade da sua repetição nos Estados, conforme previsto no parágrafo 2 e parágrafo 3 do mesmo artigo 41 do Estatuto. Os irmãos que compõem o Conselho Geral de Anciães, referenciado no dito artigo, remotamente também, poderão manifestar-se através de meios eletrónicos de transmissão de áudio e imagem disponibilizados na ocasião para os devidos fins. O Conselho dos Anciães mais antigos do Brasil, artigo 22, parágrafo 2 do Estatuto, poderá, no exercício de sua competência, estabelecer em uma de suas reuniões calendário anual com datas e locais ou data específica conforme necessidade, para a apresentação e oração a Deus, para a confirmação de novos anciães e diáconos nos Estados, atendendo ao
quanto consta no artigo 23, parágrafo 1 do Estatuto. Então, já está ponto assente que a partir de agora, do próximo ano já, com certeza, não é? Isto é o que eu estou a entender e, por favor, me esclareça, Sr. Presidente dos Anciães e o Sr. Ancião Hélio Bianco, que é aqui o senhor chefe da Europa, que a partir do próximo ano a reunião geral de ensinamentos vai ser transmitida online, portanto, de forma online, exato. Claro está que aquelas reuniões mais secretas, essas vai ficar reservada aos senhores da cúpula do Brás, não é? E só àqueles que vocês têm mais confiança, vós tendes mais confiança, não é? Não é para todos. Realmente não há necessidade de andarem a fazer viagens, depois é os gastos com alimentação para fazer refeições, e se calhar deitam muita comida fora, como acontece cá em Portugal, porque não comem as refeições todas. E depois é o incómodo, a confusão que gera e tudo isso. Assim cada um fica no seu setor, escuta a reunião, acomodados com certeza nas igrejas, não é? Pronto, até aqui nada mal, mas com certeza terá a ver também com os gastos, para evitar que haja tantos gastos, não é? Deve ser isso. Mas vamos ao 16º. Ainda tenho aqui um artigo que é referente à lei brasileira, que diz: artigo 48A do Código Civil Brasileiro. As pessoas jurídicas de direito privado, sem prejuízo do previsto em legislação especial e em seus atos constitutivos, poderão realizar as suas Assembleias Gerais por meios eletrónicos, inclusive para os fins do disposto no artigo 59, respeitados os direitos previstos de participação e de manifestação. Pronto, utilizaram o artigo de lei que há no Brasil. As coisas vão evoluindo. Bem, 16º. Carta de apresentação pessoal, CAP. Desde os primórdios da Congregação Cristã no Brasil, Convenção de 1936, foi instituído o referido documento com o objetivo de apresentar nossos irmãos ao Ministério de Destino, quando de mudança de localidade. A partir de maio de 2023, deste ano já, as informações sobre os irmãos que se mudarem de uma localidade para outra distante poderão ser enviadas pelo processo antigo, bloco de carta manuscrito, ou transmitidas virtualmente com acesso exclusivo dos anciães que atendem os locais de destino. Vídeo com instruções de procedimento. Está publicado na área restrita no site da Congregação Cristã no Brasil, em reuniões. 2023, vídeo sobre carta de apresentação pessoal CAP. Pronto. Se for para verificar, se for da forma, em vez de ser no papel, se for digital, se tiver os mesmos parâmetros, acho que não terá qualquer problema. Mas são as evoluções do tempo. São as evoluções do tempo. Mas deixo aqui para que deem a vossa opinião sobre isto. 17º tópico e último. Administração com transmissão da reunião regional ministerial. Conforme tópico 04, destinado à Irmandade, doravante serão permitidas as ditas reunião regional ministerial, a transmissão para as sedes de cada administração, a apresentação disponível na área restrita, circulares, documentos número 128, RGE 2023, RGE São Paulo, abril de 2023. Aqui o conforme tópico 04, destinado à Irmandade. Pronto, acho que está tudo. Aqui neste fico um pouco na dúvida o que realmente querem se referir, mas creio que deve ser às reuniões que são regionais em cada área de cada país. Penso que seja isso.
Perante isto, o que eu posso dizer? Que, senhores da cúpula, que eu estou desiludida. Estes tópicos que eu já li nestes dias e agora vou expor aqui a minha opinião. Está muito fraquinha, muito pobrezinha. É a minha opinião e eu quero aqui expressá-la. Poderia estar muito melhor, já que estáis a querer que a evolução dos tempos, ou acompanhar a evolução dos tempos perante tudo isto. É pena que não queiram evoluir também na chamada de atenção, aqui referirem, colocarem uns tópicos acerca de irmãos de ministério que praticam violência doméstica e continuam a exercer um ministério. Que, ao terem conhecimento desses factos, deveria ser denunciado à polícia e deveriam imediatamente retirar o ministério. Vos preocupais com os piercings e com as tatuagens, concordo em parte, concordo, sem dúvida concordo, que a imagem também dá um outro aspecto, sem dúvida alguma, mas não é por aí. Porque há muitos com piercings e tatuagens que amam as suas esposas e as suas esposas amam os seus maridos. Deveria de haver um tópico em que incentivasse o Ministério a alertar a Irmandade de não ter qualquer problema de fazer denúncia na polícia nestes casos de violência doméstica, nos casos de abusos sexuais. Vós deveríeis ter um cuidado muito grande acerca destes assuntos. São assuntos muito delicados e que infelizmente acontecem constantemente. E vão dizer, não é preciso dizer, alertar sobre isso. É preciso, é preciso. E cada vez mais é necessário que se fale mais vezes, que não se deixe cair no esquecimento. E que deveria também haver um tópico em que o Ministério, seja ele quem fosse, que não denunciassem estes casos, seja de abusos sexuais, seja de violência doméstica, que compactuassem, ficando em silêncio, deveriam ser imediatamente retirados do Ministério. Muita coisa há mais que vós poderias melhorar. Dar uma formação, procurar ter psicólogos ou psicólogas que pudessem ajudar até a mocidade em várias áreas. Haver o tal estudo bíblico, ou uma explicação bíblica, por que não? Um estudo bíblico para muitos poderia não ser agradável, mas uma explicação bíblica fundamentada, dando a conhecer certas e determinadas coisas, e deveria ser, muito sinceramente, acautelado na reunião de jovens e menores, aquelas pregações de que Deus vai abençoar, Deus vai preparar isto, vai preparar aquilo, em vez de prepararem a mocidade para estudarem, lutarem pelos seus objetivos com o esforço do seu trabalho, procurarem um emprego, estudarem para melhorar a situação de vida e que tivessem uma formação evangélica e uma formação na sociedade. Os próprios cooperadores de jovens e menores deveriam ter essa formação para saber como lidar com a mocidade, porque muitos caem lá de paraquedas. E depois se dá o caso de que muitos não vão trabalhar porque ficam a aguardar de que Deus realmente lhes faça cair as bênçãos, que é o dinheiro, ou então que lhe prepare o cônjuge que tenha bastante poder económico. Há vários
setores em que vós, Ministério responsável, a cúpula do Brás, deveria ter uma outra presença e uma outra responsabilidade, que afinal de contas, apenas o que vos preocupais é com isto que foi aqui lido. É uma desilusão. E já agora, como é que está esta situação da FENC? Como é que está? E outra pergunta. Vindos ainda cá este ano, à Europa? Ainda vão viajar este ano até à Europa para, desculpa, para lerem estes tópicos de recomendação? Ainda vindos cá? Muita coisa tem que ser alterada, sem dúvida alguma. Bem, meus queridos, vou-vos deixar. Com certeza os vossos comentários e as vossas opiniões vão ser excelentes. E desde já agradeço a quem está a responder nos comentários. Eu irei também ler esses mesmos. Obrigada. E já agora, senhores do Brás, senhores da cúpula do Brás, e principalmente o ancião Hélio Bianco, convém que metam a mão na vossa consciência. E se as calamidades espirituais que estão a ser causadas a nível mundial e principalmente aqui na Europa, o que está a acontecer, em que muita coisa está a vir ao de cima, como o azeite vem ao de cima da água, muitas verdades estão a surgir. Convém que comecem a ter mais humildade e até mesmo vós deixar-vos guiar por Deus e não pelo vosso sentimento de ser humano, de homem, que pensa que é capaz de tudo e mais alguma coisa. Muitas almas estão a sofrer depressões por vossa causa. Por vossa causa. Muitas pessoas se suicidaram com as regras que vós implementasteis na congregação. Isto é muito sério e convém meditarem. E muitas pessoas estão desiludidas, estão a ficar incrédulas perante tanta situação que está a acontecer na congregação cristã, a nível mundial. Se isto não vos afeta, nada mais se pode fazer, a não ser que no dia em que Deus vos chamar, Ele irá vos pedir responsabilidades por muitas almas. Não são só 2 milhões nem 4 milhões. São muitas mais. Deixo-vos aqui, sem mais demoras. Um beijinho para todos. Fiquem bem. Que Deus vos abençoe. E, senhores da cúpula, obrigada por me terem dado esta oportunidade de ler estes tópicos de recomendação e de poder participar na minha opinião. Fiquem bem e até breve.